Contadores de histórias. Oferecimento Cines Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. 8h09. Então, para a gente encaminhar o nosso convidado de hoje, Iraucio Amorim. Para quem não pegou a primeira parte, ele vem tratando aí da terceirização da IOSP Maxion, hoje ACO do Brasil. Resumindo, simplificando esse amplo processo que transformou o polo metal mecânico de Santa Rosa. A IOSP Maxion contratou, terceirizou 13 metalúrgicas de Santa Rosa para produzir o que a indústria produzia dentro da fábrica. Só que isso foi apenas o começo. Iraucio, tu tem alguma linha de conclusão da conversa inicial? Porque nós gostaríamos muito de trazer 1993 e 94, anos da instalação do processo, para os dias atuais. Bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia, ouvintes. Então, mais uma vez, vamos dar essa continuidade, tá? E voltando, então, rapidamente, nas empresas iniciais, eu acho que uma coisa muito importante que precisa ser resgatado é que, a partir do fortalecimento daquelas empresas já existentes e da criação das novas empresas com ex-funcionários, funcionários que eram da montadora e saíram para montar seus próprios negócios, né? Isso oportunizou um crescimento nesse polo, ou um posicionamento nesse polo com uma visão futura de trazer novos negócios para Santa Rosa. Como era o objetivo? O objetivo era justamente esse, preencher a sazonalidade muito constante, em função somente da colheitadeira, da produção de colheitadeiras em Santa Rosa, e assim isso abria oportunidade para novos mercados. Não somente isso, como também a partir daí, a partir dos anos seguintes, abriu oportunidade para novas empresas se fortalecerem, empresas que não fizeram parte desse processo da terceirização, na qual naquela oportunidade chamava-se muito da parceria, e esse nome perdura até hoje, mas na verdade foram 13 parceiros iniciais e que depois foram agregando essas novas empresas. E aqui dá para citar várias empresas que tiveram um entendimento muito rápido do propósito da montadora de ser fornecedores de autopeça. E se me permite aqui, eu posso citar pelo menos duas, ou são várias, mas citar aqui como exemplo empresas que se tornaram grandes e que não tiveram a sua origem a partir daí, que é o caso da Metalúrgica Marx hoje, que se fortaleceu a partir da empresa inicial familiar dos seus pais, do Egon e do Zig, né? E que acabou se tornando nessa bela empresa ao longo do tempo. A Chapemec, que também tinha uma origem diferente, gabines de caminhonetes, e que também, sentindo a oportunidade, se fortaleceu e se tornou numa grande empresa fornecedora. E assim teve outras empresas, e esse polo acabou chegando aí hoje, talvez em torno de 20 empresas com esta mesma cultura. Importante que essa visão de polo, de entendimento do que é produzir para uma montadora, do que é produzir autopeças, é diferente daquilo quando a gente pensa assim, não, sou dono desta empresa, eu faço como eu quero e a hora que eu quero, né? Com a qualidade que eu quero, o mercado é meu. Não é assim o conceito. O conceito, o mercado é de quem compra. Quem determina, quem dá as regras é o mercado, é o comprador. E este conceito fez com que as empresas muito rapidamente tivessem que se qualificar. Qualificar desde a mão de obra, que vinha lá do início da parceria, lá no início da terceirização, onde foram feitos vários programas em conjunto com outros entes que foram importantes em todo esse processo, porque não é só as empresas. Junto com as empresas tem uma série de entes com o mesmo objetivo para o desenvolvimento dessas empresas. E aqui cabe citar o Senai, cabe citar a CISAP, cabe citar o poder público, né? O sindicato das indústrias, em alguns momentos até mesmo o sindicato dos trabalhadores foram parceiro para desenvolver esta mão de obra, qualificar essa mão de obra, que ela, no momento, ela era sazonal e daqui a pouco ela passou
tem necessidade do ano inteiro. Esse esforço, ele ocorreu quanto? Ele ocorreu ao longo do tempo, desde o início da terceirização, e acontece até hoje. Só que hoje é um pouquinho diferente do que acontecia naquela oportunidade, no final da década de 90, início dos anos 2000, no auge da produção, que era qualificar esse pessoal que está aí, muitos oriundos do interior. Não sabiam o que era uma metalúrgica, não sabiam o que era uma máquina de usinagem, uma máquina de estamparia, e precisavam de qualificação. Iralcio, no começo você disse na segunda-feira passada que várias empresas, não todas, receberam máquinas e equipamentos em comodato da própria IOSP Maxion, correto? Correto. Isso depois foi comprado? Como é que teve esse desfecho? Na verdade, eram máquinas incomodatos, né? Eram máquinas que alavancaram as empresas no primeiro momento, mas máquinas já ultrapassadas para os dias de hoje ou para a continuidade do processo. Então essas máquinas ficaram realmente deixadas de lado. E foi investido nesse mesmo tipo de segmento com tecnologia. Ainda na década de 90. Ainda a partir da década de 90. Já começou esse processo. E depois, mais na frente, então, essas máquinas realmente ficaram depreciadas, sem valor nenhum para a montadora e até mesmo para operar por medidas de segurança. E essas máquinas foram... Ferro velho. Ferro velho. Tá. Por que a pergunta? Porque depois, ainda dentro desse curso aí dos anos 1990, vocês já passaram, parceiros da IOSP Maxion, a investir em tecnologia. Tu estimaria aí um valor assim que traga aí todo o investimento feito dos anos 90 até hoje? Eu arriscaria dizer assim, ó, se eu pegar trazer um parâmetro simples, qualquer máquina hoje, uma máquina de comando numérico, que é o que tem de melhor aqui no setor metal mecânico, né, para operar torno, laser, né, essas máquinas giram em preço médio, apenas orientativo, em torno de R$1 milhão. Se pegar rapidamente, essas empresas aí tem mais de 100 máquinas circulando isso aí, então faria ali, só em máquinas e equipamentos, ultrapassa com certeza a casa de 100 milhões. Pois é, e essa máquina de 1 milhão, classificando por nível, era o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, no volume de recurso investido? Eu acredito ainda que seja o primeiro, né? Nível de investimento, né? A nível de máquinas e equipamento, né? Começou a correr primeiro aí aquelas ISOs, né? A ISO 9000 é o que mais vem na cabeça. E o investimento, ou primeiro um, depois o outro? Andaram juntos, né? Um foi complementando o outro, um foi sendo exigência de outro. Na medida em que a certificação, a busca da qualificação através dos procedimentos da ISO, né? Te levavam a tecnologia, ao mesmo tempo em que tu ia tendo a tecnologia, tu ia tendo necessidade de procedimentar esse teu processo, e para te poder fazer isso também precisaria da tecnologia. Então eles andaram juntos, eles foram... Ok, eu quero destacar aqui a figura de Paulo Saraiva, cidadão santorrosense, que pelo lado da ACO, da IOSP Maxion, facilitou, né? Tudo que era possível facilitar para consolidar a parceria. Tem algum outro ou outros nomes no plano local, estadual, que você queira citar? Pessoas que lideraram esse processo, auxiliaram o processo lá atrás, além do empreendedor. Foram muitos, né? Mas digamos assim, quem citou muito bem, o Paulo Saraiva foi a pessoa importante enquanto superintendente da IOSP Maxion, mas teve uma pessoa que talvez tenha sido muito importante aqui para Santa Rosa e às vezes passa até meio desapercebido, né? Que é o Eduardo Farias, que era o gerente local, foi o engenheiro-chefe local aqui. Ele, pela sua vitalidade, pela sua determinação, tanto quanto nas tomadas de decisões, que com ele as decisões eram sempre para ontem, né? E uma decisão tomada era uma decisão que não voltava mais, a menos que ela fosse comprometer, e pela exigência. Ele foi um profissional que exigiu demais das empresas terceirizadas, a nível de entendimento da importância da condução correta dos negócios, na entrega de prazo, na qualidade dos produtos, na condução do negócio. Ele sempre foi assim muito cobrador
para que a gente pudesse nos desenvolver. E eu sempre tenho para mim muito presente de que às vezes a cobrança faz com que tu te qualifique, que tu consiga realmente dar o retorno. Quando tu não é muito cobrado, às vezes a gente vai ficando mais na zona de conforto. A gente fala tanto em parceria, queremos crer que cabe uma pergunta agora. A ACO do Brasil tem uma linha de montagem de colheitadeiras aqui em Santa Rosa, certo? Perfeito. Tá. Qual é a participação das 20 empresas hoje, terceirizadas ou parceiras, nessa montagem de uma máquina, ou por percentual, o que exatamente vocês fabricam para a ACO? Jairo, é uma pergunta um pouco difícil, até porque agora tem que dizer o seguinte: a ideia bem inicial de que era a ACO ser realmente montadora, ela ao longo do tempo ela mudou um pouquinho. Hoje a ACO é uma montadora aqui em Santa Rosa, mas também é uma produtora, ela também fabrica. Então ela também montou, mesmo depois da terceirização, ela acabou montando também um parque de fabril de máquinas, então ela também produz, né? Então ela não ficou com somente montagem, ela tem a fabricação, né? Mas eu acredito que as empresas locais de Santa Rosa aí, elas devam atender na ordem de 20 a 30% do que consome aqui. De uma máquina, 20 a 30% é produzido lá na terceirizada. Isto. Qual é o volume de negócio que vocês terceirizados da ACO agora têm com a John Deere aqui ao lado de Horizontina? A John Deere é um processo um pouquinho diferenciado no meu entender, tá? Tem algumas empresas de Santa Rosa que atendem a John Deere, não são todas, e ela entrou ao longo do tempo, né? No desenvolvimento. Então, o percentual que atende a John Deere do polo é bem menor do que o atende a ACO, tá? Mas há algumas empresas aqui que são muito fortes para o atendimento a John Deere, que eu posso citar aqui, que é o caso da Metalúrgica Jama. A John Deere representa bastante para esta empresa, não só a John Deere em Horizontina, como todas as plantas da John Deere, né? E a própria Chapemec também tem a John Deere como uma empresa muito forte. Para o leigo entender, hoje no Brasil nós temos máquinas ACO, o nome é Massey Ferguson. Qual é a outra marca? Não, o grupo ACO trabalha com a marca Massey Ferguson, com a marca Valtra e com a marca Fendt em colheitadeiras, né? E ainda tem mais Challenger. E Horizontina? Horizontina aqui é John Deere mesmo, ela mantém esta marca, tá? Colheitadeiras, né? Nós temos em Curitiba, desculpe, vai. Aí depois tem a New Holland, né? Pois é, eu ia chegar, Curitiba, né? Curitiba. Tem mais alguma colheitadeira conhecida? Tem a Case, né? Que também acho que trabalha junto com a New Holland, né? Então essas seriam as principais máquinas colheitadeiras. Tá, das citadas da ACO e da John Deere, a relação do nosso polo. Exatamente. Máquinas que saem daqui e percorrem o mundo inteiro, é isso? Isto. Tem o tato e o contato de um metalúrgico que faz parte dessas 20 empresas. Perfeito. Isso aí vem a importância, né, que a gente falava e falava no entendimento dessas empresas, e isso há de se destacar, poder estar preparado para fazer esse tipo de negócio. E quando a gente trabalha, né, e se esforça, enfim, para atingir o máximo, né, e aí recebe, e nós tivemos a semana passada, na quinta-feira, um encontro global de fornecedores da GCO, e nós tivemos 2 empresas de Santa Rosa que foram premiadas a nível mundial. A Metalúrgica Jama, como uma empresa parceira no desenvolvimento e na participação de novos negócios de produção com a ACO. Eu não saberia dizer se é um nome em inglês, eu não me arriscaria a dizer, mas é algo nesse sentido, pela cooperação que dá a ACO. E a empresa Chapemec pelo desempenho em qualidade. Esse desempenho é medido em partes por milhões, né? PPM, que se chama, né? Partes por milhões. E a Chapemec, nos critérios que medem esse indicador, atingiu 19 ppm. Então, o objetivo é 500 ppm é tolerável. E a Chapemec teve apenas 19. Então essas 2 empresas foram premiadas a nível global, competindo com aonde a ACO tem unidade. Então isso é um orgulho para Santa Rosa. Imagine. Né? E com o esforço oriundo de 1993.
Então, só para fazer uma relaçãozinha nesse processo, esse encontro de fornecedores já acontecia lá por volta de 93, 94, primeiro com as empresas do Rio Grande do Sul, depois na frente veio com as empresas no Brasil, foi indo, e hoje nós chegamos ao encontro global. Né? Hoje a tecnologia nos permite que seja virtual, né? Mas um encontro global, onde está empresas do mundo inteiro, fornecedores participando desse mesmo encontro e tendo empresas de Santa Rosa premiada. Bem, hoje, nós estamos trazendo para o hoje, agora toda aquela concentração de 93. Nós temos uma grande fábrica, a Stara, o nosso polo fornece alguma coisa? Fornece, não com a mesma intensidade que fornece para as outras montadoras já citadas, né? Mas fornece, todas as empresas trabalham com a Stara, sim. A próxima pergunta, ela é difícil de ser respondida pela questão da sazonalidade. Mas quantos trabalhadores hoje estão concentrados nas 20 empresas originárias daquele 93? Hoje estaria na faixa aí de mil funcionários aproximadamente, de 800 a 1.000 funcionários, né? Aí eu faço uma volta. E nós estamos falando somente nessas empresas, sim, né? Sim, nas 20. Mas eu faço uma volta porque hoje, se aquele processo não tivesse sido desencadeado, era a mão de obra concentrada na indústria. Na indústria, exatamente. Via de regra, correto? Nós tivemos em 2022, 2023, bem recente, né? Mais de 1.600 funcionários, né? Nessas 20 empresas. As mesmas 20. As mesmas 20. Bom, falar de mercado a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião, né? Porque hoje o mercado não está nada bom para o setor de máquinas e implementos. Até se a gente pensar, né, que hoje de uma certa forma se vê materializado aquela ideia. Se fosse pensar no passado, somente o atendimento em máquinas agrícolas com colheitadeiras e tratores na sequência, né? Hoje a situação seria bem mais difícil. Ela está amenizada justamente porque essas empresas tiveram a percepção e foram para o mercado buscar novos segmentos. Iraucio, fecha com datas e eventos que marcaram a parceria com a IOSP Maxion a partir de 1993. Pode fechar. Eu acho que o importante foi o início, né? Isso é um marco aqui na história. Eu colocaria que talvez ali nos anos 2000 o marco da tecnologia, onde as empresas começaram a se direcionar muito forte para a tecnologia, né? E colocaria talvez aí a partir do ano de 2010, por aí, a consolidação e a definição clara daquelas empresas que permaneceriam como fornecedoras. Lembrando que depois nós tivemos o processo da quarteirização. Isso foi desencadeado quando? Ao longo do tempo, né? Empresas já no início então dos anos 2000 ali começava a surgir essas novas empresas menores, né? Que passavam a fornecer peças e componentes para vocês. Isso, com o mesmo conceito inicial nosso lá de redução de custo, de empresa familiar. Hoje nós temos quantas quarteirizadas? Eu acredito que ainda consiga estar aí andando, porque também no mesmo processo nosso elas também mudaram o conceito e também foram buscando novos caminhos, né? Mas que ainda atende as empresas, enfim, as terceirizadas, deve ter em torno de 10, 12 empresas ainda que trabalham com esse segmento. E o importante que se diga, né, Jairo, eu acho que é importante que se diga que todas essas empresas, praticamente todas as empresas, elas têm a sua origem a partir de funcionários das empresas maiores, ou que passaram em algum momento, né? São muito poucas as empresas que são de proprietários ou de empreendedores que não foram funcionários de uma grande empresa. Eu aqui diria, talvez, rapidamente, se me ocorre, a Chapemec com o Edio e a Fratelli com o Moacir, que eu não tenho conhecimento, eu acho que eles não trabalharam em empresa. Os demais, em algum momento, foram funcionários de alguma empresa. Inclusive, estas quarteirizadas que você cita, algumas delas foram funcionários das empresas terceirizadas. E hoje são gestores. Exatamente. Muito obrigado, Iraucio Amorim. Aí a gente fecha então esse episódio da terceirização da IOSP Maxion em 93. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, um assunto muito lindo, muito longo e que demandaria um tempo enorme
Não se gastaria esse tempo, mas estaria se aprendendo com esse tempo. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Fecha o quadro Os Contadores de História. Os Contadores de Histórias.